Vamos lá, galera. Flamengo e Corinthians aí 1-1. E o jogo marcado pelos juízes mais uma vez, tá? Juiz aí com a expulsão muito polêmica e também com o pênalti muito polêmico, né? Temos que falar a real. E a galera da redação Sport TV tá aí para falar um pouco dessa partida. Se inscreva, deixe seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Você rubro-negro e você também anti-rubro-negro. Bora acompanhar aí a galera do Sport TV. Que já se sentia pressionado e não era à toa. Para tratar desses e de outros assuntos, aqui estão nossos debatedores de hoje. Bruno Cantarelli e Sérgio Xavier Filho. Não trouxe o disco para o Charles Gavão na sexta-feira? Vacilei muito, né, Barreto? Bom dia. Bom dia. Bom dia para você, para o Serginho, bom dia para quem está em casa. Não trouxe o disco e o meu destaque inicial é esse, né? Porque o futebol brasileiro, de fato, ele não respeita nem mais vitória. Cara, a gente entrou numa nova era agora que o treinador que vem ser demitido. E vai para casa preocupado. Puxa, ganhamos. Ganhamos, cara. Pode acontecer alguma coisa, né? Assim, é incrível, o Botafogo venceu. É um jogo muito brigado, não longe de jogar bem, mas é muito difícil vencer o Bragantino em Bragança Paulista. Difícil você imaginar que vai chegar lá e enfim, amassar o Bragantino. Não é esse o cenário. O Botafogo vence, o Martim Anselmi é demitido. Eu sou da opinião que se ele fosse brasileiro, também tem isso, né? Eu acho que os técnicos estrangeiros têm um pouco mais de paciência. Se ele fosse brasileiro, ele teria sido demitido antes. Acho que no momento que você perde a principal competição da temporada para um time com um nível de investimento muito abaixo do seu, tendo que vencer por 1-0 em casa e fazendo o que ele fez em relação à escalação no Nilton Santos, para mim ele teria caído naquele jogo, né? Pós-Barcelona de Guayaquil. Resistiu, enfrenta o Palmeiras, perde, não cai, e aí vence o Bragantino e cai. Então, assim, a gente entrou nessa fase, né, de treinadores vencendo demitidos. Óbvio, tem toda a análise do contexto. No caso do Felipe Luiz, é uma demissão muito mais absurda, né? O Martim Anselmi, de fato, tem um trabalho que, em momento algum, encaixou com o Botafogo, não tem vitórias relevantes, mas, de fato, acho que o futebol brasileiro está inaugurando uma nova fase, que é a fase dos treinadores vitoriosos e demitidos. Ontem eu narrei um jogo no Premier, que foi Flamengo e Corinthians, onde também tinha um treinador pressionado, né? E, se eu não me engano, fui fazer uma conta, o Campeonato Brasileiro tem quase uma média aí de um treinador demitido por rodada, né? Se o Dorival, por exemplo, perde ontem e cai, é um certinho. acho que empataria, né? Não. Ou não? Tá na média. Tá na média. Certinho, com o Anselmi. Esse foi o oitavo? 8 Com o treinadores. Anselmi, 8 rodadas. Então é isso. Um treinador demitido por rodada, sendo que a gente está falando de 8 clubes, você fala de quase metade da tabela do Campeonato Brasileiro, já na 8ª rodada, né? Daqui a pouco você chega a 10 clubes, são 10 clubes demitindo treinadores. Eu acho isso um absurdo. A demissão do Anselmi, eu chego a entender, né, por conta do contexto, mas a gente está inaugurando uma nova fase. Eu sou contra demitir um treinador depois de uma vitória. Acho que isso enfim, se tivesse demitido o Anselmi antes do jogo contra o Bragantino, era uma coisa. Uma vitória heróica, o goleiro funciona, né? Você tem aquela injeção de motivação e vai demitir o técnico. Então, agora é um novo trabalho, enfim, difícil imaginar que o Botafogo já no primeiro jogo vai vencer novamente. Então, a gente fica nessa rotação, são altas expectativas e a culpa é sempre do treinador, né? Nunca você vai avaliar, por exemplo, se entra o gol do Yuri Alberto ontem, a gente estaria aqui falando sobre uma grande vitória do Corinthians contra, né, o principal elenco do Brasil, 2-1, gol do Yuri Alberto no final, uma comoção na arena. Como não entra e começa já a se debater, o Corinthians não tem alternativas para atacar o Flamengo. Enfim, a gente está numa loucura no futebol brasileiro, cada vez isso vai aumentando e agora a gente entrou nessa nova fase. Quem vence é demitido. Fica preocupado. Fala, Serginho, tudo bem? Bom dia, Barreto. Bom dia, Cantarelli. Bom dia, Serginho. Todo mundo que nos assiste. Já que você falou de Flamengo, eu tenho até uma historinha para contar porque eu comentei o jogo do Botafogo em Bragança. Então tem uma historinha para contar até o momento da demissão, mas fica para depois. O Barreto abriu falando que ninguém gostou de ontem, né? Todo mundo saiu reclamando. A frase não é minha, estava no Globo, mas Pois é. Então eu vou... E o melhor árbitro do Brasil, né? Pois é, eu vou discordar. Eu gostei. Eu gostei. Aliás, gostei muito ontem do jogo. Do jogo em si. Do primeiro tempo. O primeiro tempo foi excelente. Excelente jogo de futebol.
com qualidade, variação, jogadas bonitas, os craques aparecendo, né? O primeiro tempo muito bom do Yuri Alberto, gostei muito do Paquetá nos primeiros minutos, depois acabou perdendo um pouco, né? Mas eu tenho que parar por aí, né? Porque aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo, a gente vai entrar a gente sai do assunto mais legal, que é bom futebol, para ir para o assunto mais chato, depois da convocação do Neymar ou não. Esse é o assunto mais chato do Brasil. O segundo assunto mais chato é a arbitragem, né? E aí todo mundo fica insatisfeito porque todo mundo quer tudo para si, né? A gente não entende a arbitragem como uma mediação de conflitos. Tem um grande conflito, se a arbitragem não aparece e os conflitos sumiram naquele momento, tá ótimo. Vamos para frente, mas não. A gente vê a arbitragem, o torcedor vê, e aí eu acho que a gente tem muita culpa, na mídia também, de ficar pegando cada lance, esmiuçando e tentando ampliar aquilo para o jogo. E aí, o que foi mais importante para mim, que foi o bom futebol do primeiro tempo, é o menor assunto. A gente só está falando de uma expulsão, de um possível pênalti, de coisas de arbitragem, né? Isso é chato demais. É chato, mas tem como escapar? Essa é a minha dúvida, porque assim, ontem, não sei, vocês estão de acordo que o árbitro errou nas duas principais reclamações da partida? Não. Eu também não. Eu acho que ele errou numa e acertou na outra. Acho que... Bom, vamos lá, depois a gente vai detalhar. Eu achei a expulsão... um lance muito interpretativo, né? Assim, não, se a gente partisse do princípio de que ele errou na expulsão e errou ao não marcar pênalti, aí foram dois erros capitais. Dois erros que condicionam o resultado do jogo. Você acha dois erros gravíssimos, assim, uma coisa muito clara, assim? Não, esse eu acho assim. Boa. Vamos lá. Esse é o ponto. Tem uma resposta para isso. Deixar de expulsar e deixar de marcar um pênalti tem impactos muito grandes num jogo de futebol. Sim. Né? Agora, se era um lance escandalosamente para ser marcada expulsão ou escandalosamente para marcar um pênalti, aí é outro debate que eu deixo para vocês. Mas vamos chamar o Vini Bueno também, que ele participa com a gente e já está tudo aqui no pacote dos jogos da rodada. Olha, essa é a expulsão do Everton Araújo. Estou usando aqui a avaliação do PC Oliveira, tá? E eu tendo a concordar com ele nos dois lances. Aí, pelo fato de que o Everton buscou a bola, né? Embora ele tenha levantado o pé, aí já é a tal da atitude temerária, né? Mas como ele levanta o pé primeiro na bola, o pé desliza na bola e depois pisa, me parece justificável que fosse aplicado o cartão amarelo. E o VAR chamou, o árbitro tem ali a imagem para olhar, então, enfim, ele teve a convicção de que era um lance para vermelho. E no lance do pênalti do Corinthians, tem contato. Né? E o PC também acha que o pênalti lance deveria do ter André, sido marcado. Do André Esse para mim, não só não foi pênalti para mim, na minha opinião, porque aquele contato não é o contato que derruba o André, na minha opinião, como eu tenho certeza absoluta que o VAR não deveria ser chamado. O juiz está ali na cara. O VAR não é chamado, o VAR chama. Né? Sim, o VAR chama. Não, então, eu acho que o VAR não deveria se meter em algo disso. O que eu percebo ali é que o árbitro está muito próximo da jogada. Está do lado, deixa o cara pitar, e gente. Ele tem condição de avaliar o impacto. No lance do Everton, para mim, são aqueles lances assim raros, que como é que pode, no mesmo lance, todos estarem errados? Né? O Everton está errado, porque ele não domina bem a bola, e depois entra de um jeito que não podia acabar bem. Né? Porque minha preocupação com esse tipo de lance é essa integridade física do outro jogador. A gente vê que o Bidon, ele tem óbvio, né? Foi só um susto. Depois, tem até uma cena do Carrilho, fica aí, né? Tipo, dá uma valorizada aí e tal, para que a expulsão acontecesse. Mas, assim, há uma pequena torção, né? Se é um lance que causa uma torção que pode tirar o cara de meses de carreira, mas enfim, eu acho que é um lance
Tem um termo que eu odeio, mas que os árbitros utilizam internamente, que é o cartão laranja, né? Cartão laranja. Isso é inacreditável, né? Ou é vermelho ou é amarelo, não existe cartão laranja. Mas os árbitros usam isso, né? O típico lance do laranja, ou seja, o que é isso? Pode ser amarelo, mas é isso. pode ser vermelho, por aí, né? É a zona cinzenta, né? Você não tem mas certeza não é pra disso. ter, né? Sei, ou é vermelho ou é amarelo. Eu sou né? da opinião que a vida é cinzenta mesmo. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas o árbitro está lá para isso, né? Então, Sim, Para arbitrar para um lado ou para o outro. Ele não vai Ou para o poder lado dar um cartão amarelo ou laranja. para o lado vermelho. O árbitro não pode aí ficar assim, no laranja. ó, errou o Everton, errou, pra mim, a arbitragem, que é um lance de amarelo. De amarelo, não é nem de laranja. E eu acho que o VAR também não tem que aparecer nisso. O juiz está ali, tomou a decisão, é dele. O VAR não está apitando o jogo. Quem apita ele expulsa, o jogo, né? Ele A decisão expulsou. do juiz é expulsar. Não está certa a expulsão, tá bom, deixa. Eu já acho que é uma expulsão correta. Porque se fosse um erro claro, ele nem tocou, quer dizer, não é nem falta. Aí o VAR chama, ok. Aí o erro grave. Mas foi falta, é um lance de cartão, aí a gente está na dúvida da coloração. Vou chamar o Vini Bueno, mas eu tendo a discordar disso aí. Porque às vezes o VAR pode ter uma imagem que muda até a interpretação do árbitro. Ele pode ter algo ali que o árbitro... Eu não... Mas, ó, tem uma frase... Não sou de um tão amigo meu, econômico com o VAR, não. Eu adotei pra minha vida essa frase, assim, que é o... No VAR, até beijo de vó é falta. Então tem que ter muito cuidado com isso, assim, né? Isso Porque aí, bota você o replay, vai, slow motion, câmera lenta, tudo mais. Então, assim, é uma frase, acho que pra todo mundo adotar pra vida, assim, pra... Acho que principalmente nesses lances que a FIFA está recomendando agora, do pisão, Sim. às vezes o VAR pode mostrar que o pisão não foi do jeito que o árbitro imaginou. E talvez tenha sido isso que o VAR quis fazer ontem. Olha só, você está imaginando que foi um pisão, que ele chegou e pá, deu com a trava da chuteira no peito do pé do adversário? E não foi. É que a gente não está respeitando a primeira lei do VAR, né? Que é a mínima interferência. Mas eu acho que essa está dentro da mínima. Essa tá. Olha, deixa eu só também falar mais uma coisa. Antes do jogo, ontem, a gente transmitiu no Premier, o Betão, né, meu parceiro lá de Charla, comentarista do jogo, ele falou assim, apareceu a escalação, Wagner Hillway, árbitro de VAR. Ele, intervencionista, ele falou isso na hora, assim, antes do jogo. E como a gente faz muitos jogos, a gente vai observando as características de cada atuação também. O Vini tá rindo já lá. Não, porque o VAR é operado por humanos, gente. Sim. E eles têm estilos também. Alguns né, são mais ou menos intervencionistas. Bom dia, Vini. Bom dia, Barreto, Cantarelli, Sérgio Xavier, meu grande amigo. Eu tô rindo, sabe por quê, Serginho? Porque Marcelo Barreto precisou falar 3 vezes, vamos chamar o Vini. E aí, quando o apresentador tem dificuldade para acionar... É que nem o VAR, chama o VAR. É porque o debate tá quente demais, né? Aliás, eu vou começar pelo fim, então. Porque a gente já mostrou alguns lances, a gente já ouviu ali por cima a opinião da mesa, né? Tem muita coisa para a gente debater, claro, sobre as polêmicas de arbitragem, mas teve jogo, né? E muita coisa que aconteceu, inclusive volta de dupla titular no Corinthians e agora mais um tempo sem poder contar com o Yuri Memphis porque o holandês se machucou. Depois do jogo, o Marcelo Paz chegou a dizer que alguns dias ele foi à CBF e procurou o Rodrigo Sintra para pedir. Ele disse que a CBF não gosta do veto. Olha, eu não quero que esse cara apite mais. Mas ele solicitou, olha, se possível, evitar, né, o Rodrigo Pereira de Lima apitando os jogos do Corinthians. Já tem essa rusga antiga, o Corinthians entende que ele não deve apitar jogos. E ontem houve esse reforço. Olha, eu já nem queria que ele tivesse apitado o jogo. Então agora até o fim do ano, se puder evitar, é melhor. O Corinthians está na bronca e muito entendendo que o jogo mudou depois da expulsão. O Dorival falou isso também. Preferia que ficasse 11 contra 11 até o fim, porque o jogo estava bom e depois da expulsão o critério mudou, o jogo ficou picotado, o pênalti não foi marcado na visão do Corinthians claramente porque houve uma compensação. Então, assim, como disse o Serginho, resumiu muito bem. O primeiro tempo foi ótimo, o segundo recheado de polêmicas, né, Barreto? O árbitro foi acusado de aplicar a lei da compensação, né? A 18ª regra do futebol. Mas o Corinthians também está querendo emplacar uma figura jurídica inexistente, né? Fácil. Não apitar o meu jogo. Para os outros, tudo bem, ele é ruim. Esse árbitro é ruim, eu considero, né? O Corinthians está considerando que o Rodrigo é um árbitro ruim. Quando, na verdade, no critério da CBF é ao contrário. Ele é apontado até como... Não foi o melhor árbitro do campeonato no ano passado, foi ele. Isso. Né?
Mas o Corinthians está dizendo o seguinte, não é só o Corinthians não, tá? Todos os clubes brasileiros já fizeram isso em algum momento. Olha, esse árbitro é ruim, então ele não pode apitar o meu jogo. O dos outros pode. E o mais incrível é o seguinte, o Corinthians, se a gente concorda que a expulsão está errada, eu acho que a gente concorda todo, né? Nesse caso, a expulsão... A gente não ouviu o Vini. Como é que você ficou em termos de pênalti e expulsão, Vini? Vamos lá. Eu acho que eu acho que tem bons argumentos para os dois lados em relação à expulsão. Por isso que eu concordo que essa questão do VAR, talvez o VAR não devesse interferir, porque o árbitro estava muito perto, muito bem posicionado, e ele teve uma visão de que houve um pisão e que o cartão vermelho deveria ser aplicado ali no momento. Eu entendo que tem bons argumentos para os dois lados, a trava da chuteira. Muita gente diz, ele vem com a trava e esse é uma expulsão clara. Eu acho que ele erra o tempo de bola e que ele toma uma decisão ruim, porque ele tinha que ir com o lado do pé, vai com a trava, mas ele não pega na canela, ele dá aquela trincada no pé, ele raspa. Então, para mim, deveria ser aplicado no campo, com bola rolando, um cartão amarelo. O cartão vermelho, para mim, é um absurdo? Não. Mas eu aplicaria um cartão amarelo por ele ir querendo disputar a bola. Para mim, o maior se pudesse, erro... dava o cartão laranja, hein? Tô sentindo aqui. Não. Para mim, o amarelo. Se tivesse ali então, com a bola entre rolando, vocês, seria o amarelo. Mas aí, três. o grande erro para mim é o pênalti. Eu acho que o pênalti deveria ter sido marcado. Ter sido? Então, nós temos 3 votos a favor do cartão amarelo? É isso? Não. Eu voto pelo vermelho. 2-1 amarelo. Para mim é cartão vermelho para Everton Araújo. 2-1 não. E o Vini? O Vini que está contando. Você não vota? Não, porque você não pode dar empate. Deixa só com vocês. Mas não vai dar empate, você acha que é amarelo também? Eu também acho que é amarelo, no caso. 3-1, vai. Eu voto cartão vermelho. Não seja covarde, Barreto. Não seja covarde. Entra com a gente nessa, vai. Não chama de covarde. Chama assim de ponderado. Ponderado, cauteloso. Isso, cauteloso. Cauteloso é bom. Vamos ficar no cauteloso. Mas no pênalti, como é que nós ficamos? Eu não acho pênalti. Nem eu. Eu acho. Aí vai dar 2-2. Aqui vai dar 2-2, que eu estou mais na direção do pênalti também. Vamos usar o PC Oliveira como desempate? Porque ele acha que deveria ter sido marcado o pênalti. E o PC também é do cartão amarelo, então. Ou seja, nós temos mais convicção de que o vermelho está errado do que de que o pênalti está certo. É isso? Não, mas eu acho que uma convicção. Não temos unanimidade em nenhum lance. Sim, mas eu acho que uma convicção. Acho que no futebol brasileiro, acho que a gente tem que levar assim. O pênalti, o torcedor do Flamengo vai achar que não foi, o torcedor do Corinthians vai achar que foi. Na expulsão, o torcedor do Flamengo vai achar que não era para expulsão e o torcedor do Corinthians vai achar que era para expulsão. Então, assim, não há, por parte do torcedor, e nem tem que ser assim, uma análise fria e isenta, beleza? A análise do torcedor é a mais fácil que tem. Torcer para o meu time. Para o meu time é a favor. Tudo e nada. Se é bom para o meu time, ok. Isso, se é ruim, enfim. Então a gente parte desse... É assim a cultura do futebol brasileiro. Torcedor do Flamengo, amarelo e não pênalti. Torcedor do Corinthians, vermelho e pênalti. Quero ver alguém de ambos os lados discordar disso, né? Você Falar, sabe não, que, meu time foi beneficiado. Mas o Cantarelli, dá uma olhadinha o que o Dorival, principalmente, fez, né? Que eu acho que é um truquezinho, para mim, um truquezinho meio barato. Sim. Que é... Não, porque assim, de fato, depois da expulsão, o Corinthians joga mal. Todo técnico adora... Se o Dorival falou que foi pior a expulsão para ele, é bizarro, né? Porque o time... Adoro o Dorival, mas porque assim. o time dele não andou. Isso é verdade mesmo. Sim. Isso foi o que a gente viu no jogo. E aí o Dorival muda um pouco a narrativa do tipo assim, não, essa expulsão aí, coisa e tal... Atrapalhou o Corinthians. Atrapalhou o Corinthians. Eu preferia jogar com 11. Né? Se tivesse ido bem, ele não tinha... Acho que a gente tem na verdade, o trecho que a gente selecionou da entrevista coletiva do Dorival fala da arbitragem e também do jogo, que é um bom gancho para a gente começar a falar daquele que vocês disseram que foi um bom jogo, especialmente no primeiro tempo. Né? Vamos lá. O que me deixa feliz é a postura que a nossa equipe tem. Depois de quase 2 meses, eu consegui repetir a equipe que jogou a partida decisiva contra o Flamengo lá em Brasília. E 2 meses depois, eu consigo colocá-los em campo juntos novamente. O que a gente vê é uma atuação segura, buscando o gol. Com relação à arbitragem, eu acho que foi clara, mais uma vez foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo, não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda, um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro.
É um momento que incomoda? É. Foi mais difícil do que o ano passado? Não. O ano passado foi muito mais difícil. Esse ano as coisas estão organizadas. É um momento que a gente vem passando, que muitas equipes passam. Só uma coisinha, não preciso. Eu já estava querendo fazer aquela virada da arbitragem para o jogo, mas todo mundo acho que precisa ajudar um pouquinho. Isso. Quando o Dorival diz assim, não avaliada pelo VAR, está errado. O VAR avalia tudo. Ele decide chamar ou não chamar, mas os lances duvidosos, lance de pênalti, gol, impedimento, o VAR... Ele pode ter avaliado avalia. não ter sido pênalti. Não, pode não. Avaliou. Avalia. Avaliou. Não há dúvida nenhuma. O que avaliou. aconteceu ali? O VAR avaliou e concordou com o árbitro. Enfim, mano, o jogo aí realmente foi manchado e muito pela arbitragem do futebol brasileiro, infelizmente. Se inscreva no canal, deixe seu like, tamo junto e é nóis. Aquele abraço, galera. Valeu!